só para a gente conseguir ter uma linha de raciocínio nessa nossa série de treinamentos. Tá bom? Deixa eu só diminuir esse negócio aqui que está na minha frente. Maravilha. Bom, vamos lá. Bom, a geografia é importante no turismo para termos em mente a localização e as informações técnicas dos destinos que oferecemos. Saber onde está é primordial para atender um cliente, elaborar um roteiro, personalizar uma viagem e saber das possibilidades que o destino permite. A gente não pode dar essa de falar, você está indo para o Egito, mas faz uma extensão ali para a Austrália que dá para você ir rapidinho, não sei o quê. A gente não pode, não podemos dar ao luxo de fazer essas coisas. Ou então, mas quando é a temporada de inverno na Argentina? É em janeiro, não sei o quê. Então, às vezes acontece isso muito, né? E não é por falta, às vezes, de conhecimento, é que a gente sempre faz muita coisa, o tempo todo a gente está respondendo e-mail, com mensagem. Então, realmente é importante a gente ter a geografia para a gente saber a localização, principalmente, das coisas, né? Bom, essa bolinha flutuante no universo é o nosso planeta Terra, é o lugar que nós moramos, terceiro planeta do sistema solar, um planeta que é 70% feito de água e 30% de terras emergidas. Deixa eu só ver aqui no chat. Agora foi elegante. Obrigado, César. Tem que ser. Estou tentando aqui, né? Bom, antes de começar, antes da gente falar dos continentes, né? Eu queria passar para vocês algumas noções básicas do nosso planeta. Bom, o planeta Terra ele tem uma rotação. Tudo isso é importante, vocês vão entender por quê. Tem uma rotação no seu próprio eixo de 24 horas. É 24 horas? Não é, mas vamos falar que é 24 horas para não confundir mais ainda, tá? Isso permite que a gente tenha dia, noite e temperaturas equilibradas no nosso planeta. Nem tem nenhuma região superaquecida, não tem nenhuma região super fria. Essa rotação permite que nós tenhamos o clima que nós temos no nosso planeta. E o planeta Terra, ele não está retinho assim no universo, flutuando. Ele está inclinado, 23 graus mais ou menos, como está aqui na foto. Vocês estão vendo? O que isso permite? Isso permite que o nosso planeta tenha 4 estações no ano, diversas, né? Temos 4. Temos 4 estações no ano. E como o nosso planeta, a gente tem aquela linha imaginária que divide o meio dele, a linha do Equador, a gente divide também o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. O Brasil é um país que está nos dois hemisférios, pelo menos um pedacinho dele está nos dois hemisférios, mas a grande parte do Brasil e da América do Sul está no hemisfério sul. E a outra parte do planeta, Estados Unidos, Europa, grande parte da África, praticamente a Ásia inteira, estão no hemisfério norte. E isso é importante vocês saberem, principalmente por causa das estações. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Olhem aqui para esse globinho da esquerda. Estão vendo? Como o nosso planeta está inclinado, e quando ele está nessa posição aqui em relação ao Sol, o raio solar vai mais diretamente para a parte norte do nosso planeta, para o hemisfério norte. Quando isso acontece, o hemisfério norte fica mais quente, e aí nós temos o verão no hemisfério norte. Quando ele vai girando, 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 e vai aqui para o outro lado, esse globinho da direita aqui, vocês podem ver que o hemisfério sul, a parte sul do nosso planeta, está mais virada para o Sol. Ou seja, é verão no hemisfério sul, enquanto o hemisfério norte está mais distante, e aí é inverno no hemisfério norte. Para não confundir vocês, é sempre ao contrário, gente. Se é verão aqui, é inverno lá no hemisfério norte. Se é primavera aqui, é outono lá no hemisfério norte. Se é inverno aqui, é verão no hemisfério norte. Tá bom? Só para vocês não confundirem. Quando a gente fala assim, as pessoas falam, eu quero ir para a Europa para curtir o verão, vai estar calor aqui em janeiro, dezembro. Você tem que lembrar ele, falar assim, aqui está calor, no nosso Brasil é verão. No hemisfério norte, dezembro, janeiro, fevereiro, é frio. Então, em alguns lugares, você não vai nem conseguir se locomover por causa da neve. Então, não é porque as férias de verão aqui que ele vai tirar umas férias de verão no hemisfério norte.
Se ele quiser curtir o verão europeu, o verão nos Estados Unidos, ele tem que ir em junho, julho, quando é o nosso inverno e é verão para eles. Entenderam? Bom, vamos falar só um pouquinho aqui sobre latitude e longitude. Só deixa eu, ó, pessoal que chegou agora atrasado, estou mandando, promovendo vocês aí para Panelist, tá bom? É só vocês aceitarem para vocês participarem aí das perguntas, conseguirem acessar o chat, poderem ligar o microfone, tá bom? Quem quiser aceitar aí, pode aceitar que vocês conseguem participar. Bom, seguindo, latitudes e longitudes, pessoal. Nosso planeta é muito grande e a gente precisava dividir ele para separar as localizações, saber o que acontece no lugar, o que acontece em outro. E o nosso planeta foi dividido com base nisso aqui, a partir do seu centro até as suas extremidades. Assim foram formadas as latitudes, foram na verdade, introduzidas as latitudes do nosso planeta. A latitude zero é a linha do Equador. É aqui, ó, vocês estão vendo? É bem nessa fatia aqui, onde ele cortou o bolinho da Terra. Ele vai subindo, e aí os graus vão aumentando. O Polo Norte está no 90 graus. Isso é muito importante a gente saber. E o Polo Sul está em 90 graus também. Isso é bem importante a gente saber. E aqui, nesse ladinho, vocês podem ver os trópicos mais importantes do nosso planeta, que é o que a gente usa para se localizar. A linha do Equador, que tem esse nome porque passa no... Isso, na Argentina, brincadeira, gente, no Equador, tá bom? Passa bem em cima do Equador e por isso que ela é batizada com esse nome. Aqui para baixo, o mais conhecido, né, por passar até inclusive em Ubatuba, em São Paulo, no deserto do Atacama, é o Trópico de Capricórnio, que está mais ou menos aqui no grau 23 e 27 minutos. Isso aqui é bem importante, depois vocês vão entender, porque isso define muito o clima. E o Círculo Polar Antártico aqui nos 63 graus. Isso é muito importante quando vocês falam sobre viagens para a Antártida. As pessoas falam, mas eu vou chegar no Polo Sul, eu vou chegar naquele globinho que tem lá no Polo Sul. Não, você não vai chegar no Polo Sul. Você vai ficar navegando muitas vezes fora do Círculo Polar Antártico. Alguns cruzeiros entram aqui para baixo do grau 66. Entenderam? E a mesma coisa acontece aqui para o norte. Aqui embaixo da Flórida passa o Trópico de Câncer, né? Aqui mais ou menos pela Mauritânia, também na África, pelo México. E aqui para cima a gente tem o Círculo Polar Ártico, que é o mesmo grau, só que no hemisfério norte do nosso planeta, onde ele já passa aqui por cima do Canadá, da Groenlândia, Noruega, Finlândia. Aqui vem um detalhe bem interessante para vocês. Quando a gente... vou usar produtos que nós temos, tá? Que nós vendemos, que vocês estão familiarizados, para a gente fazer essa viagem na geografia. A aurora boreal. Quando uma pessoa quer ver a aurora boreal, onde ela vai conseguir ver a aurora boreal? Ela não vai conseguir ver a aurora boreal no meio do Polo Norte ou no meio do Polo Sul. A aurora boreal fica no Círculo Polar Ártico ou Antártico, nessa beirinha aqui. Por isso que é muito mais fácil você ver a aurora boreal no hemisfério norte do que no hemisfério sul. O Círculo Polar Antártico, como vocês estão vendo aqui embaixo, ele não passa por cima de nenhum continente habitável, a não ser a Antártida, né? Ele passa por cima do mar apenas. Então, você não tem um lugar para você ir para você observar a aurora boreal, mas tem aurora boreal, sim, no hemisfério sul. No hemisfério norte é diferente. O Círculo Polar Ártico passa por cima da América do Norte, da Europa, da Ásia. Por isso que é muito mais fácil você ir para o hemisfério norte, onde tem hotéis, cidades, casas, uma infraestrutura, para você observar a aurora boreal. E todos os lugares que você observa a aurora boreal, você está beirando o círculo polar. Você nunca está no meio, no polo, porque a gente vai ter um treinamento sobre a aurora boreal, tá? Para a gente saber como é formado, papapá. Mas só para vocês terem essa localização, ela acontece aqui em volta. Então, olha só como a geografia é interessante para a gente entender o destino. Você não precisa mandar o cara lá para o norte da Groenlândia, passar frio, ficar
tomando picolé com esquimó. Você pode mandar ele para uma zona mais tranquila, mais temperada, para ele estar curtindo esse fenômeno, tá certo? E depois as longitudes foram marcadas a partir de Greenwich, que foi escolhido na Inglaterra, um bairro próximo de Londres, para ser dividido o nosso planeta. E aí sim a gente tem a divisão dos fuso horários. Tá? Mas isso também é um papo para um outro treinamento, fuso horário, que é um pouco mais complexo que latitude. Bom, seguindo, gente, alguma dúvida, qualquer coisa, vocês levantem a mão aí, tá bom? Perguntem. Deixa eu só pro o pessoal que entrou agora, estou promovendo vocês para panelist aqui, para vocês participarem do nosso chat, para vocês participarem da nossa conversa, quiserem abrir o microfone, tudo isso, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, as latitudes do nosso planeta também servem para a gente medir e separar o nosso clima do nosso planeta. Bom, eu vou depois detalhar cada uma, mas só queria mostrar isso aqui para vocês. Olha só, a linha do Equador aqui no meio, o grau zero, é onde praticamente não tem estação no ano, gente. É calor o ano inteiro, é abafado, chove muito, mais de 3 mil milímetros milimétricos lá por ano, aquele sabe? Chove muito nessa zona, e toda essa zona aqui, até o Trópico de Câncer e até o Trópico de Capricórnio, isso aqui é conhecido como uma zona tropical. É onde está o calor, onde estão as florestas do nosso planeta, onde tem a Amazônia, onde você tem as florestas da Índia, da Tailândia, da Ásia, tá certo? São os lugares mais quentes. Para baixo do Trópico de Capricórnio e para cima do Trópico de Câncer, nós temos as nossas zonas temperadas, aonde o clima é mais ameno, as estações são sim bem definidas, você consegue ver uma diferença entre primavera, outono, o verão, o inverno, e aqui acima do círculo polar ártico e abaixo já é um clima polar. É um frio extremo, vegetação, pouca vegetação. As estações já não são tão bem definidas. Você sabe quando está menos frio e mais frio. É isso que você sabe nessas zonas aqui praticamente, tá bom? E por que, se o nosso planeta fica girando, se o nosso planeta está circulando o Sol, por que as temperaturas são diferentes? Essa imagem aqui na direita, pessoal. Olha só como nesse quadrinho A, como o Sol é mais concentrado na linha do Equador. Ele bate, os raios entram direto, pegam toda aquela superfície. Conforme você vai para o norte, nesse caso aqui a gente está mostrando o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte, nesse exemplo, olha como o raio do Sol ele é distribuído por mais espaço, por mais terreno. Então, as temperaturas acabam ficando mais amenas. Elas não têm aquela concentração de calor, tá certo? Tudo bem por aqui, né, gente? Até aqui, só relembrando a geografia que nós aprendemos. Maravilha. Bom, falar um pouquinho para vocês, então, do clima. Separei alguns aqui, até alguns exemplos, tá? O clima equatorial é esse que nós falamos, é o que está ali na latitude zero ou próximo a ela. É quente o ano inteiro, a temperatura média é 25 graus, é difícil essa temperatura baixar. É uma região também conhecida por ter muita chuva. E as estações, como eu disse, não são bem definidas. Sempre é quente o ano inteiro, tem sol e chove o ano inteiro. Países que têm o clima equatorial são os países cortados pela linha do Equador. Lembrando, pessoal, que um país, dependendo do tamanho dele, tem diversos tipos de clima, tá bom? O Brasil, a gente tem um clima equatorial, tropical e a gente tem temperado também, por exemplo, tá certo? Os Estados Unidos não tem um clima equatorial, por exemplo, mas tem um clima já temperado. Então, esses países que eu estou colocando aqui do lado são só exemplos, tá bom? Não quer dizer que eles são 100% esse clima. São só uns exemplos desse clima nesse determinado país. Então, o clima equatorial é onde passa a linha do Equador. Equador, Quênia, Indonésia, Tailândia, Malásia, por exemplo. Existem outros, tá bom? Um clima tropical é o que está entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio e de Câncer. São aqueles 23 graus ali, onde a maior parte do nosso país está. Ele apresenta temperaturas elevadas, baixa amplitude térmica anual e temperaturas médias que chegam a 24 graus.
tá certo? Já nessa zona tropical acontecem chuvas também, mas não são chuvas frequentes, são chuvas bem definidas e uma chuva de mais ou menos ali de 1.500 milímetros por ano, tá bom? Nessas estações a gente já tem, nesse tipo de clima, a gente já tem aquela estação chuvosa e a não chuvosa. É o que a gente já consegue definir, tá? Países que têm esse clima: Brasil, Costa Rica, Camarões, Tanzânia, Filipinas e a Índia, tá certo? Um clima subtropical é aquele clima que está quase ali, já mudando de um trópico para o outro, fica bem em cima do trópico. Seria onde está São Paulo, mais ou menos hoje, seria já um clima subtropical. E aqui a gente já consegue, já temos verões quentes, com 27 graus, e invernos frios. Já temos aquela divisão, já a gente já consegue definir as estações, um verão quente e um inverno frio. Países que têm esse tipo de clima: Uruguai, Nova Zelândia, Austrália, Argentina e Estados Unidos. Um clima temperado é o clima que já está abaixo do trópico de Câncer, abaixo do trópico de Capricórnio ou acima do trópico de Câncer. Lembra aquele mapinha lá que eu falei para vocês? É onde praticamente a Europa inteira está. Alemanha, Japão, Chile, Canadá, Portugal tem esse tipo de clima. Conseguem ter invernos muito frios, com chance de neve, e verões mais curtos, mas também ainda quentes. Então, o verão, por exemplo, na Europa, você vai ter ali 2, 3 meses de calor, um calor ali que passa de 27 graus, pode chegar nos 30, mas saiu desses 2, 3 meses, você já tem uma temperatura média anual ali de 22, 25 graus. É aquele, sabe aquele dia bonitinho, céu azul, mas que a gente está de blusa? É esse clima, pessoal, tá certo? Eu separei esse mapa aqui para vocês, só para vocês visualizarem isso que eu quis dizer para vocês. Olha só como está aqui o hemisfério norte, pessoal. A maioria dos países visitados do hemisfério norte, que nós trabalhamos no turismo, estão numa zona temperada, tá vendo? Diferente dos países aqui do hemisfério sul. O hemisfério sul tem um clima mais tropical do que temperado. Olha só que curioso, né? E a nossa zona polar está praticamente toda aqui no hemisfério sul, na Antártida, enquanto a zona polar ártica ainda pega o norte da América do Norte e o norte da Europa e o norte da Ásia. Tá certo, gente? Alguma pergunta? Alguma coisinha? Podemos seguir? Tudo tranquilo? Maravilha. Bom, mudando um pouquinho de assunto, vamos só passar rapidinho pelos oceanos, pessoal. Olha só o nosso planeta. O nosso planeta, como eu falei no começo, ele é 70% de água. Os oceanos dominam o nosso planeta. A gente tem toda essa terra que vocês estão vendo representa só 30% do nosso planeta. E mesmo assim, o nosso planeta é muito grande. Aqui, começando da esquerda para a direita. Ao leste do continente americano, a gente tem o Oceano Pacífico. Aqui no meio do oceano da América, do continente americano, e entre o continente americano, a África e a Europa, a gente tem o Atlântico. E aqui, entre a África e a Austrália, a gente tem o Oceano Índico. E é muito importante a gente saber disso, porque eles também têm características diferentes, certo? Aqui depois eles têm subdivisões, tem o Atlântico Norte, tem o Atlântico Sul. O Titanic afundou no Atlântico Norte, né? Aqui em cima, onde o mar é gelado. Já o mar no hemisfério sul do Atlântico é um mar quente. Vocês sabem, as nossas praias são quentes. Uma praia do Caribe é uma praia quente. Uma praia no Nordeste é uma praia quente. Tem águas quentes, não tem, gente? Agora, experimentem entrar numa praia do Pacífico. Aqui, ó, na linha do Equador. Vamos entrar em Galápagos, que está aqui, ó, bem no cantinho do Equador. É uma água fria, é uma água congelante. Todas as correntezas do sul levam essa água para o norte. É um oceano frio. Então, não adianta a pessoa querer curtir uma praia de aguinha morna, como a gente tem no Nordeste, no Pacífico, em nenhum lugar. O Pacífico não é quente em nenhum lugar dele. Isso.
Floripa, é isso. Em Floripa você já vê que já muda bem a temperatura, né? A gente já está aqui no sul. Então, o Oceano Atlântico é um oceano que tem diversas temperaturas. De acordo com como você vai se locomovendo nele, para cima ou para baixo, ele vai mudando a temperatura, tá certo? O Oceano Índico é um oceano também que é um oceano considerado frio, tá? É um oceano que não tem, a não ser aqui próximo da linha do Equador, onde a água é um pouco mais quente, mas em geral aqui para baixo ele é também um oceano frio, tá bom? Porque ele tem muita influência do Pacífico aqui, ó, por esse cantinho da Austrália, da Nova Zelândia. Certo, gente? Bom, esses são os nossos oceanos, depois nós vamos falar um pouquinho mais deles, tá certo? Vamos agora falar dos 30% do nosso planeta, que são os nossos continentes. No nosso planeta, nós temos 6 continentes. Temos o continente americano, que é esse bloco aqui de terra que nós temos no canto esquerdo do vídeo de vocês. Esse é o continente americano. Temos a África, que está aqui à direita do Brasil, bem no centro do globo. Temos a Europa, que é esse pedacinho cheio de países aqui, ó, que tem aqui em cima, já bem acima do Trópico de Câncer, quase aqui no Polo Norte. Temos a Ásia, que é o maior do nosso continente, que engloba tudo isso aqui, desde o Japão até Israel, Rússia, é tudo Ásia. E o continente mais confuso que nós temos no nosso planeta é a Oceania, que é quando a gente chegar na parte da Oceania, eu vou fazer um questionamento aí para vocês. E também temos o continente Antártico, Antártida. Olha só, pessoal. Ai, mas cadê o Ártico? Gente, o Ártico não é continente. O Ártico, o Polo Norte, é só mar congelado. O Polo Norte é só blocos de gelo. A Antártida é um continente, tem solo embaixo, tem pedra, tem rocha, ela é uma massa de terra bem definida. A gente vai falar dela mais para frente, tá? E para a gente se localizar, tipo assim, vou viajar para o continente americano. Não dá, é muito grande. Vocês não concordam? É muito amplo para a gente falar da localização. E o que nós fizemos? Nós dividimos os continentes em subdivisões para nossa melhor localização, para o melhor entendimento e porque eles são realmente muito grandes. Assim, não posso falar de Canadá da mesma coisa que tem no Brasil. Não posso falar do México a mesma coisa que tem na Bolívia. São lugares e localizações diferentes, com influências diferentes. Por isso que nós dividimos, por exemplo, aqui na América, a gente tem a América do Norte, a América Central, a América do Sul, temos o Caribe, que é uma subdivisão também do continente americano. Quando a gente fala de África, a gente pode falar de África Meridional, Norte da África. O Oriente Médio, ele está dentro da Ásia, apesar da gente tratar o Oriente Médio como se fosse um outro continente, né? O Oriente Médio está dentro da Ásia, tem o leste europeu, Polinésia, Sudeste Asiático, então nós temos essas subdivisões para nos localizar melhor. Bom, vamos falar um pouquinho do continente americano. Só um tempo aqui para dar um gole nessa água. O continente americano é o segundo maior continente do nosso planeta, detém 13% da população mundial, tem 3 subdivisões, como eu falei para vocês, América do Norte, América Central e América do Sul. É dividido em 35 países e tem 18 territórios. O que são esses territórios? É um terreno lá vazio, cheio de mato, um lote lá pronto para carpir? Não, são territórios de outros países que conquistaram aqui. A velha e boa colonização, gente. Ainda existe, eles ainda dominam essas regiões, principalmente muitas ilhas no Caribe, mas a gente tem um exemplo bem prático, que inclusive estava na mídia aqui no nosso continente, que são ali, tem a Guiana Francesa, o Suriname, que também são antigas colônias. A Guiana Francesa é um pedacinho da França na América do Sul. A França fala tanto, né, sobre direitos aí, colonização, é um dos países europeus que mais detém colônias ainda fora do seu território, só para vocês terem ideia aí de curiosidade e para cutucar os franceses um pouquinho. E uma curiosidade do nome América, né? A gente sempre fala que quem descobriu a América foi Cristóvão Colombo. Mas por que chama América?
Gente, Colombo, quando bateu aqui no Caribe, ele chegou aqui nessa região aqui, ele jurava de pé junto que tinha chegado nas Índias pelo outro lado, ele era o espertalhão do negócio, né? Só que, uns anos antes, tinha vindo um cabra para cá chamado Américo Vespucci, um italiano, que também foi bancado ali por outros países europeus, que já tinha mapeado essa região. E ele já tinha escrito nas suas cartas que aquilo não eram as Índias, era uma nova porção de terra inexplorada pelo homem. Olha só que legal. Com base desses estudos, e depois um cartógrafo super famoso na Europa, se eu não me engano, foi um alemão, fez o primeiro mapa que incluía o continente americano. E nesse continente americano estava escrito Américo. E daí, é só história, virou América. Só uma curiosidade aí para vocês saberem, né? Uma homenagem a esse grande explorador. Bom, os principais destinos que nós trabalhamos no turismo, quando a gente fala de América. No hemisfério norte, a gente fala de Canadá, que está aqui em cima, Estados Unidos, México, são os 3 países que existem na América do Norte, tá, gente? Se alguém falar que o México é da América Central, vocês podem corrigir, ó, o México está na América do Norte. E a Groenlândia, que é essa grande ilha aqui, a maior ilha do mundo, tá? Ela faz parte do nosso continente americano, só que ela não é um país independente, ela pertence à Dinamarca. Por que eu coloquei aqui? Quando as pessoas fazem viagens para o Ártico, eles fazem viagens para a Groenlândia, entendeu? Quando vão ver colônias de ursos, colônias não, né? Mas quando vão observar os ursos polares, vão para a Groenlândia. Quando vão fazer um cruzeiro pelo Ártico, aqueles navios da Quark, da Scenic, eles fazem o cruzeiro pela Groenlândia, por esses fiordes aqui, por essa região. Por isso que eu coloquei que é um lugar que também é bem visitado. No América Central, além do Caribe, com aquelas diversas ilhas para todos os gostos e bolsos, tem o Panamá, que é um destino que está crescendo muito, principalmente por ser um hub muito bom das conexões para nós, sul-americanos. Costa Rica é um destino fantástico, que você tem desde praia até vulcões, selvas tropicais, praias de areia clarinha, é muito bacana. Tem ondas para muitos surfistas também, é um paraíso para as ondas. A Guatemala tem muita história, tem as ruínas maias, que são muito importantes para essa região, e tem toda a região do Caribe, que eu já mencionei. Na América do Sul, nosso continente é muito bem explorado. Nós temos praticamente, trabalhamos com todos os destinos do nosso continente, a não ser aqueles 3, Suriname, Guiana Francesa e Guiana, que não tem muito o que ver, não tem turismo lá. Não é um turismo lá, é mais business mesmo, tá? Mas os destinos que nós mais vendemos hoje, que a gente pode falar que a Gastur é especialista, que nós somos especialistas, é o Peru, Argentina, Chile, Colômbia e Brasil. Vou colocar o Equador aqui também, porque o Equador tem Galápagos, e Galápagos é um destino que já foi muito na moda no passado, tá? Hoje já não está tão em alta assim, mas é um destino super bacana para quem quer ver a natureza, para quem quer ver aquela natureza selvagem, bruta, intocada. É muito legal. Além de Quito, Guayaquil, que são cidades fantásticas também, tá bom? Costa Rica é pouco divulgado, poderíamos ter um treinamento sobre o destino. Boa ideia, Marcelo. Vou anotar aqui, a gente vai anotar. Quando a gente falar de Caribe ou de América Central, a gente inclui a Costa Rica, tá bom? Para a gente falar. É um país muito, muito bacana mesmo, gente, de verdade. Eu tenho um vídeo lá no canal, eu fazendo jabá já, né? Lá no Viagem Comigo. Eu não, que quem foi fazer essa viagem foi meu pai. Ele ficou 20 dias girando a Costa Rica, então mostrou tudo que vocês podem ver lá, desde os hotéis, praias, vulcões. Então, se vocês quiserem assistir os vídeos lá do Viagem Comigo da Costa Rica, tá disponível lá para você. Ah, obrigado, viu, Marcelo? Que bom. Não esquece de deixar o like para ajudar o canal também, hein? Bom, seguindo, pessoal. Aqui eu queria fazer uma brincadeirinha com vocês, tá? Na América do Sul, eu sei que talvez seja mais fácil. Vocês podem escrever aí no chat. Onde vocês acham que dá para ver a aurora boreal no continente americano? Vocês conseguem adivinhar onde, por tudo isso que a gente falou? Pode abrir o microfone, pode falar no chat. Olha lá, o Arthur já soltou lá. Não vale copiar, hein, gente? Tem que falar. Por tudo que a gente falou aqui,
vocês vão chutando. Canadá, uma bola. Alasca, legal. Boa, César. E olha, e essa ilha aqui, gente? O que a gente tem? Isso aqui é só para mostrar a diversidade que a gente tem no nosso continente, tá, pessoal? Olha, essa ilha aqui é uma ilha que todo mundo que já viu filme de Hollywood tem o desejo de conhecer aqui. Quem já viu filme, série, quem já gosta de surf, eu tô dando muita dica, né? Essa imagem aqui do meio, essa aqui é famosa, ó, tá meio borradinha, mas é famosa, hein? Isso aqui tá na América do Sul, dá para vocês descobrirem onde é. Essa aqui eu quero ver, a curva do rio aqui, ó. Eu vou falar o nome em português para dar uma dica para vocês. É a curva da ferradura. É a curva da ferradura, tradução livre. Aqui a gente tem duas maravilhas mundiais que eu não vou citar o nome, tá bom? Vamos ver no chat. Olha lá, Ushuaia, Alasca, o César já chutou Havaí também, Torres del Paine, o Arthur. Olha, tá bacana, hein? Gente, só para a gente não se delongar, eu já vou aqui mostrar para vocês. Aí está o nome dos países. Olha só, Foz do Iguaçu, acertou mesmo. Gente, olha a diversidade de paisagens que a gente tem no continente americano. É absurdo, é absurdo. A gente tem desde poder observar uma aurora boreal lá no Canadá, no Alasca, a gente tem ilhas como Havaí, Galápagos, as ilhas do Caribe, Fernando de Noronha, temos maciços de pedra, tá, gente? Aqui Torres del Paine é um deles, mas a gente tem o Aconcagua, tem a Cordilheira dos Andes, temos o Fitzroy, vários destinos de montanha. Nos Estados Unidos, apesar de ser a terra do tio Sam, o pessoal achar que só tem capitalismo, só compra. Pessoal, o oeste americano, principalmente, é um lugar sensacional. Essa aqui é a curva da ferradura, Horseshoe Bend, fica no Grand Canyon, é um dos cartões postais do Grand Canyon. Você fica aqui na beirinha. Essas paredes aqui, gente, é que não dá. Ó, acho que aqui embaixo do O, se vocês observarem bem de pertinho, tem um barquinho aqui, ó. Olha o tamanho, são quase 600 metros de desnível que você tem aqui. O Peru, a gente tem uma das maravilhas mundiais, a gente é rico nas culturas indígenas do nosso continente. As culturas indígenas ainda são muito presentes, principalmente nos países andinos. O Brasil, eu escolhi Foz do Iguaçu aqui, eu tentei até mudar um pouquinho. Se eu colocasse Cristo Redentor, todo mundo ia acertar, né? Mas Foz do Iguaçu é uma das maravilhas sim, mundiais. É uma preciosidade que a gente tem no nosso continente. Então, só para vocês verem como o nosso continente americano ele é amplo de opções para o turismo, tá bom? Bom, gente, cruzando o oceano, vamos falar um pouquinho da Europa, também conhecida como Velho Mundo. É o quarto maior continente do nosso planeta, detém 9,5% da população mundial, tem 4 subdivisões, que nós vamos passar já já, é banhada principalmente pelo Oceano Atlântico aqui do lado, aí aqui em cima o pessoal chama de Oceano Ártico, mas é água do Atlântico, tá, gente? É água do Atlântico que entra aqui. Inclusive no Mediterrâneo, que essa porção aqui de terra é água do Oceano Atlântico também, tá bom? Tem mais de 50 países aqui dentro. E é um berço da cultura ocidental. Nós somos amplamente, no continente americano, desde sempre, influenciados pela Europa, tá bom? Mas, apesar do Brasil, por exemplo, ser mais influenciado, ter muita influência ainda de países africanos, tivemos muitos imigrantes orientais, a Europa ainda predomina, tá certo? Bom, aqui eu separei para vocês algumas subdivisões da Europa, que eu sei que isso tem muita gente que tem dúvida. A Europa Sul, pessoal, a Europa Mediterrânea, o sul da Europa, são esses países em azul aqui, ó. Tá vendo? A Península Ibérica, onde você tem Portugal, Espanha, você tem a Itália aqui, Croácia, Grécia, a Bósnia está aqui no meio, Eslovênia, todos esses países aqui são considerados o sul da Europa, quando a gente fala. Quando a gente fala de uma Europa central, é esses países aqui: França, Alemanha, Bélgica, Holanda, Reino Unido, Irlanda, Suíça,
Esses países aqui que estão no miolo da Europa são conhecidos como Europa Central ou Europa Ocidental. O norte da Europa é bem simples, né? O norte da Europa está aqui no norte. É onde está a Islândia, Noruega, Finlândia, Suécia, são esses países, os países escandinavos, os países do norte, onde faz mais frio e tem as atividades de inverno, tá? E quando a gente fala de Europa Oriental, ou como nós gostamos de falar, né, o leste europeu, a gente está praticamente falando dos países, não todos, tá? Mas os países da antiga União Soviética, que depois se dividiram, né? Depois que separou a União Soviética, separou a Iugoslávia, foi dividido em um monte de país. Então, aqui é onde está a Polônia, a Bielorrússia, a República Tcheca, são esses países aqui, Sérvia, Bulgária, são esses países, a Rússia, que são considerados o leste europeu. E eu coloquei aqui também uma seleção dos países que nós mais trabalhamos, né? Itália, Reino Unido. O Reino Unido, gente, vocês sabem, né? É bem curioso, uma outra curiosidade. A gente fala Reino Unido, mas são 4 países ali. Se a gente considerar uma ilha que tem ali no meio, a gente considera 5 países. O Reino Unido é formado pela Inglaterra, Escócia, País de Gales, que está aqui no cantinho, Irlanda do Norte, que está aqui em cima daqui, ó, tá vendo? E o quinto país que eu falo que nem eles consideram é essa ilhazinha aqui, ó, que também é um território independente. Alguns de vocês já ouviram falar em alguns filmes, séries, a Ilha de Man, né? Vocês já ouviram falar em alguns lugares, está bem ali no meio. Nós trabalhamos muito com França, Alemanha, Espanha, Portugal, somos especialistas, Croácia, Áustria, Hungria, Grécia, Islândia é um destino que está crescendo muito a procura, é essa ilha que está aqui em cima, ó, gente. É uma ilha bem isolada, uma ilha maravilhosa que é formada por vulcões, mas que tem cachoeira, praias com gelo, tem fendas continentais. Então é um baita país para você conhecer. O sol da meia-noite acontece aqui também durante o verão, é um dos lugares que não anoitece durante o verão no hemisfério norte. Esses países aqui para cima ficam com luz praticamente 24 horas por dia, então vale a pena vocês conhecerem também, tá bom? É um destino bem bacana. Quando a gente fala de Europa, isso aqui eu quis fazer a gente vai ter um treinamento disso mais para frente, tá? Mas os rios na Europa são muito importantes. E a Europa, ela tá super em alta na Europa agora, os cruzeiros fluviais. Então, eu quis separar aqui um pedacinho para mostrar para vocês os principais rios da Europa, tá bom? Deixa eu ver aqui. Bom, primeiro, um dos mais famosos, né, principalmente para quem vem de muito Portugal, é o Rio Douro, que, pois bem, é um rio belíssimo que passa ali para Espanha e Portugal. Ele tem 897 quilômetros de extensão, tá? E você consegue fazer muitos cruzeiros aqui até a foz dele na cidade de Porto. Outro rio muito famoso é o Rio Sena, que está aqui na França. Olha só, você consegue, ele deságua aqui no Canal da Mancha. Você consegue fazer também muitos, muitos, muitos cruzeiros por aqui, conhecendo desde grandes cidades até pequenas cidades, tá bom? O Rio Reno é um outro rio também bem extenso que você tem aqui. Gente, eu acho que tem alguém aí com o microfone aberto, tá bom? Só dá uma olhadinha aí, por favor, só para ver quem está com o microfone aberto. Obrigado. O Rio Reno é um outro rio muito importante na Europa. Ele nasce aqui na Alemanha, próximo da Floresta Negra, e vai desaguar aqui perto do Canal da Mancha, aqui em cima na Normandia, tá? Próximo. Na Normandia não, mas aqui para a Holanda, entre Holanda e Bruxelas. Outro rio muito importante, esse é o segundo maior rio da Europa, é o Rio Danúbio, que nasce aqui também próximo da Floresta Negra, na Alemanha, e vai desaguar lá no Mar Negro. Ele tem 2.886 quilômetros de extensão. E você consegue visitar capitais como Budapeste por esse rio. Ele passa por grandes capitais. Era muito importante para a navegação lá na época medieval.
tá certo? Então hoje você consegue. E qual é o grande negócio de você fazer um cruzeiro fluvial na Europa? É que você chega, os cruzeiros, esses rios passam no centro da cidade. Então, o passageiro, quando chega, ele está hospedado no centro da cidade. Melhor localização impossível, ele está próximo de tudo. Ele não vai ficar num hotel distante do centro. Não vai ter que ficar abrindo e abrindo e fechando mala a viagem inteira. Ele sai de uma cidade para outra com toda o conforto que só um cruzeiro pode levar. E um rio que eu só coloquei aqui por curiosidade, existem alguns passeios nele, mas como Rússia é complicado, né? Vocês sabem. É um rio totalmente russo e o maior rio da Europa, que é o rio Volga, tá bom? Que ele começa aqui no norte da Rússia e vai desaguar no Mar Cáspio. Esse rio já tem 3.600 quilômetros, tá? Perto de rios como Rio São Francisco, Rio Amazonas, Rio Nilo, os rios da Europa são pequenos, tá? Mas esses aqui são os principais rios europeus, a maioria deles tem cruzeiros fluviais, só para vocês saberem. Bom, fazer a mesma brincadeirinha com vocês aí sobre. Esse aqui vai ser fácil, né, gente? Porque Europa todo mundo conhece. Eu tentei dar uma dificuldade, mas olha só a diversidade de destinos e opções que a gente tem no continente europeu, né? A gente tem. Podem saltar aí no chat se vocês identificarem um lugar aí de cada. Falem o país, tá? Não falem a cidade, não, porque a cidade é muito fácil. Quero o país que vocês acham que é cada um desses destinos aí. Só para a gente exemplificar a diferença que tem em cada lugar. Lá, bacana, Inglaterra. Boa, Marcelo. E esse não dá para errar, né? França. Experiências na América. A América tá diferente, né? Eita, esqueci de mudar lá, gente. Foi mal. Erro meu. Erro meu. Valeu, Marcelo. Bom saber, viu, César? Que eu já vou até anotar aqui para corrigir aí para a próxima turma. Bom, Holanda, ó, legal, hein? Itália. Será que é Itália, hein, Marcelo? Eu fiz uma pegadinha aí, hein, cara? Tem uma pegadinha aí, hein, pessoal? Olha só que bacana. Tem umas que são difíceis, né? Que são essas cidades aqui. É realmente complicado a gente entender. Bom, mas só para mostrar, quem falou Inglaterra acertou. Reino Unido, a Inglaterra faz parte do Reino Unido. Marcelo, não é Roma, é o Vaticano, cara. É o Vaticano, aqui é a Praça de São Pedro, que é um país independente dentro da Europa. É o menor país do mundo. A Europa, por um acaso, tem isso. Ela tem o menor país do mundo, que é o Vaticano, e a Rússia tem grande parte dela na Europa também. Moscou está do lado europeu. Então, é considerado que o maior país do mundo também está na Europa, apesar de ter só um pedaço dele. Tá? A França, obviamente, aqui com a Torre Eiffel, é vero, é vero. A Torre Eiffel, isso aqui é difícil, gente. Essa aqui é a cidade de Praga, tá? Na República Tcheca. Esse aqui é o Castelo de Praga também, que é muito famoso lá, é muito legal essa caminhada que você atravessa a ponte e sobe até o castelo. A Holanda também acertaram aqui por causa das flores, né? Das tulipas, as casas coloridas. E o portão de Brandemburgo que eu peguei aqui para representar a Alemanha. Certo, gente? Vamos seguindo, que eu sei que vocês têm horário também. Bom, o continente africano é o terceiro maior continente do nosso planeta, é o segundo mais populoso. Grande parte dele está acima da linha do Equador. O maior rio do mundo está no continente africano. Sim, o Amazonas ele ainda não é o maior rio do mundo. Daqui a uns anos, quem sabe, que todo ano vamos descobrindo uma fontezinha do Amazonas e do Nilo também um pouquinho mais para frente, assim, daí vai aumentando de quilômetro em quilômetro. Mas o maior rio do mundo é o Nilo. É lá também que está o maior deserto do mundo, o deserto do Saara. E a quarta maior ilha do mundo está no continente africano, que é a ilha do... Eu me remexo muito, eu me remexo muito. Aí vocês vão saber qual é a ilha, tá bom? A ilha de Madagascar aqui, olha só que legal. Essa grande porção de terra que tem aqui no leste, tá bom? E é dividida em 54 países. A África também tem as suas subdivisões, quando a gente conversa sobre a África. A África, na cabeça do brasileiro, a África é um país só. Isso é muito errado. E é difícil a gente conversar
com o brasileiro sobre isso. Tem muita gente que tem na cabeça quando fala, você vai para onde? Vou para a África. Onde da África? Vai para o norte? Vai para o sul? Vai para o leste? Vai para uma ilha? O que você vai fazer? Então, é muito importante isso na hora que vocês vão conversar sobre África, desmistificar, quebrar essas barreiras que foram impostas na cabeça do turista. A África sempre foi muito mal divulgada no nosso país. Sempre foi falado de uma maneira geral. A gente não entende muito do continente africano. Inclusive, quem tiver a oportunidade de ir para a África, são destinos incríveis que você tem nesse continente. E uma diversidade também impressionante. As subdivisões que existem na África são essas daqui, tá? Quando a gente fala de África setentrional, não norte, pode ser norte da África também, a gente está falando de Marrocos, Mauritânia, Argélia, Egito, aqui em cima, tá bom? A gente fala desses países. Quando a gente fala de África Ocidental, a gente está falando dessa parte azul do mapa. É a parte mais complicadinha da África, tá? Normalmente é difícil a gente enviar algum turista para cá, só quando você não gosta do seu passageiro. Aí você manda para essa região aqui. São regiões bem conflitantes, tem muito conflito civil, são países muito pobres, que não têm infraestrutura, é onde você tem aqui Gana, a Nigéria, Serra Leoa, são esses países daqui. Quando a gente fala de África Central, a gente está falando aqui do coração da África, tá bom? São países também mais tranquilos, mas que a gente não costuma vender muito, que é o Congo, a República Democrática do Congo, Gabão, África, a República Central Africana, são países que também têm suas complicações. Quando a gente fala de turismo na África, a gente trabalha mais com o norte da África e com parte da África Oriental, que é essa parte aqui. Aí a gente trabalha com Moçambique, Ruanda, Uganda, Tanzânia, Madagascar, Quênia, a gente está falando da África Oriental. E quando a gente fala, deixa eu mudar aqui, de uma África Meridional, a gente está falando principalmente desses 3 países aqui do sul: Namíbia, Botsuana e a África do Sul. A gente está falando desses 3 países aqui. São países, então, que estão muito próximos para o brasileiro. Está muito fácil chegar. Para você chegar em Joanesburgo ou Cidade do Cabo, cidades da África do Sul, é mais perto do que você ir para a Europa. É um voo de 8 horas para ir e um voo de 7 horas para voltar. É muito tranquilo. E, gente, a África do Sul está na moda. Fica a dica. Tá todo mundo falando de África. Esses voos, tanto da Latam quanto da South Africa, facilitaram muito a vida. Pensa que há um ano e meio, quem queria visitar a África do Sul, Namíbia, Botsuana, tinha que bater ou no Marrocos, ou na Etiópia, ou ainda mais longe, ou ir até Dubai e aí voltar. Uma viagem de 8 horas se tornava quase uma peregrinação de 30 horas pelos aeroportos do mundo. Então, esses voos diretos que a gente tem do Brasil para a África do Sul são bem interessantes, tá? E lá você tem experiências marcantes, que você visita grandes cidades, como a Cidade do Cabo, que é uma cidade super apaixonante, não tem outra palavra. Assim, é uma cidade que você vai, fica encantado com a geografia do lugar, com as pessoas, com os relevos, com as paisagens, e ao mesmo tempo você consegue ir para o meio de uma savana e fazer um safari para ver os Big Five. Então a África do Sul tem tudo isso, tá bom? A gente não pode esquecer de Ruanda e Uganda também, que são esses paizinhos aqui pequenininhos. Nossa, mas o que tem para fazer lá, gente? Gorilas. Os gorilas de Uganda e de Ruanda tem poucas espécies no mundo. Você faz uma caminhada para ficar do lado deles. A gente tem também aqui a Zâmbia e o Zimbábue, que dividem Vitória Falls, também uma das maravilhas do mundo, a cachoeira mais comprida do mundo. A gente tem o Delta Vitória, que também é a nascente do Nilo aqui nesse coração. Safaris na Tanzânia, no Quênia. Na Tanzânia a gente tem o Kilimanjaro, a montanha mais alta da África, aquela que aparece no fundo do Rei Leão, sabe? Aquela montanhona bonita. É a montanha que tem na Tanzânia, o Kilimanjaro. Você tem as ilhas, né? As Ilhas Maurício, que estão aqui embaixo, Seychelles, que estão aqui também desse lado, fazem parte do continente africano, e Madagascar também, que é um destino bem famoso para você ver
os lêmures, tá? Como a gente está um pouquinho mais, tá com o tempo adiantado, eu vou pular esse nosso quizinho aqui só para mostrar para vocês também a diversidade de coisas que você tem no continente africano e como ele é diferente. Quando a gente fala de norte da África, muita gente confunde até o Egito com o Oriente Médio, que está ali do lado, mas é um país africano. É um país que tem suas experiências, onde você vai conhecer a cultura egípcia, uma cultura com mais de 6 mil anos, vai ver as pirâmides, as pirâmides de Queops aí tem mais de 5 mil anos. Lá no sul, agora no outro extremo, você tem a cidade do Cabo, com a Table Mountain aqui no fundo, uma cidade linda, super cheia de jovens, com vida noturna. Madagascar, você tem os baobás gigantes também, e uma cultura única no continente africano. No Zimbábue, olha aqui Vitória Falls, que coisa linda, é o rio Zambeze, que encontra essa depressão, essa falha geológica aqui que faz essa maravilha. Na Namíbia, a gente tem o deserto de South Flare, eu sempre me confundo para falar esse nome, mas é essa paisagem aqui, é um salar misturado com argila que as árvores foram secas e ficaram assim, plantadas lá, hoje tem o tronco delas em diversos lugares entre as dunas da Namíbia, que podem chegar a ter 500 metros de altura, uma duna na Namíbia. Inclusive, uma curiosidade da Namíbia, existe o deserto de navios lá. São navios cargueiro petroleiros que estão hoje no meio do deserto, no meio da areia. Isso porque eles encalharam há muito tempo na praia e o deserto avança para cima do mar. E esses navios hoje estão no meio das dunas. E como eu falei para vocês aqui, Uganda, Ruanda, que dividem as montanhas aqui de Biwindi, aonde vivem os gorilas das montanhas aqui. Esse aqui é um silverback com esse filhotinho aqui. E você tem experiência, essa foto não tem zoom, tá, gente? Uma pessoa realmente tira uma foto dessa, fica do lado dos gorilas. É uma experiência fantástica, tem lá no canal também. Bom, continente asiático, gente, é o maior continente do nosso planeta, é o mais populoso, ele tem 49 países e detém 59% da população global. A Índia, no passado, virou o país mais populoso do mundo, com incríveis 1,4 bilhões de habitantes. 1,4 bilhões, gente, é muita gente. Quando a gente fala isso, dá para entender por que a Índia tem tantas diferenças culturais assim no país. Quer dar oi pro pessoal? Dá oi agora dá oi. Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Deu bom? Deu bom, tá bom. Estamos na Ásia já, estamos acabando o globo. Bom, e uma curiosidade, gente, que junta a Índia e a China metade do mundo. É isso mesmo, Bruno. É isso mesmo. É muita gente mesmo. Quando você vai para esses lugares, você cansa de ver gente. E você começa a pensar como é que tem emprego para todo mundo, como é que tem comida para todo mundo. Porque realmente, a gente tem. Pensa que o Brasil hoje tem 200 milhões, um pouquinho mais. E olha já os problemas que nós temos no nosso país. Agora imagina um país como a Índia ou a China, com bilhões de habitantes. Lá realmente você é só mais um na multidão, né? Uma curiosidade do continente asiático é que tanto o lugar mais alto como o mais baixo do planeta está na Ásia. Vocês sabem me dizer? A parte mais alta, obviamente, é no Himalaia, onde está o Monte Everest, que passa de 8.800 metros de altura, bem na divisa ali entre o Nepal, está entre a China, Nepal e Índia, né? O Everest. E o lugar mais baixo da Terra é o Mar Morto, que está 400 metros abaixo do nível do mar, que fica aqui no Oriente Médio. Então, olha só a diferença, né? E é também um continente que a gente tem a maior diferença cultural, étnica e religiosa. Tá? Aqui é o berço da humanidade, praticamente, aqui, a Ásia. Tá? Quando a gente fala das peregrinações bíblicas, a gente está falando dessa região aqui. Tá? E uma curiosidade só para vocês saberem, porque quando eu estava montando esse treinamento, eu falei assim, tá, mas quem sabe a divisão entre Ásia e Europa? Se é o mesmo bloco de terra, não é verdade? Eles têm uma divisão deles geográfica também, que são os montes Urais,
que passam bem aqui no norte da Rússia, é uma cordilheira gigantesca que tem, é onde as placas tectônicas asiática e europeia se juntaram e subiram uma cordilheira. Não é muito alta não, tá? Mas é uma bela de uma cordilheira assim que divide, e tem o rio também, Ural, assim no meio, que faz a divisa do continente. Só uma curiosidade aí para vocês saberem. Bom, falando um pouquinho das subdivisões que a gente tem no continente asiático, aí sim a gente tem que ter divisão, porque senão a gente fica perdido, gente. Senão a gente fica perdido. Bom, em amarelo, aqui do ladinho, a gente tem o Oriente Médio. É a região onde está Turquia, Israel, Jordânia, onde estão os Emirados Árabes, onde está o Catar, onde está o Bahrein, Dubai, Omã, é nessa região aqui. É uma região, vamos dizer assim, onde tem pólvora o tempo todo, né? É uma região complicada, mas é uma região muito bonita e muito rica culturalmente, tá bom? Os pacotes para Israel já voltaram, só para vocês saberem, já voltaram, tem muitos grupos indo para Israel. Como está funcionando Israel hoje? Você não visita as zonas de... Obviamente, você fica longe das zonas de conflito. As zonas de conflito hoje em Israel, por enquanto, tá? Isso muda o tempo todo. Não estou falando para vocês venderem viagem para Israel, nem para irem para Israel. Estou só relatando o que está acontecendo lá. As viagens que estão acontecendo hoje para Israel ficam ali, chega em Tel Aviv, já sai e vai para Jerusalém. É isso que você faz. Você não visita hoje Belém, que faz parte da Cisjordânia, você não vai para Jericó, que faz parte da Cisjordânia, e alguns destinos e alguns operadores nem te levam para Acre, que fica lá no norte de Israel, com a divisa com o Líbano, onde tem aquela fortaleza cruzada, dificilmente vai para lá. Então, uma opção para a pessoa que quer conhecer o Oriente Médio, quer conhecer a Terra Santa com Jerusalém, talvez seja a Jordânia. Tá bom, pessoal? Jordânia, super tranquilo, na paz, não tem conflito nenhum com Israel, não tem ninguém soltando bombas da Jordânia, não tem bomba caindo na Jordânia. É um destino que, se a pessoa quiser, que a Terra Santa passa pela Jordânia também. Lá tem o Monte Nebo, tem Gerache, tem Petra, você consegue curtir o Mar Morto, consegue visitar Jerusalém no mesmo dia, vai e volta. Não vai explorar Jerusalém do jeito que tem que ser explorada, mas se a pessoa tiver muito a fim de ir, vocês podem fazer com Jordânia. Outro detalhe, a Turquia está super tranquila, tá, gente? Estive lá em novembro do ano passado, tá linda, limpa, super bem preparada e não tá nem aí com os conflitos. Essa aqui tá lascada, porque tem para o norte a Ucrânia e a Rússia brigando e para baixo o Israel com a outra galera, né? Com o pessoal lá do grupo terrorista. Mas a Turquia, apesar de estar aqui no meio, continua 100% para o turismo, tá bom? Na minha opinião. Deixa eu ver aqui, a gente tem uma perguntinha no chat. É uma zona, sério. Mas é isso, gente. Bom, vamos falar aqui dessa parte da Ásia Setentrional, que é praticamente a Rússia, pessoal, inteira, que é aqui o norte da Ásia, tá bom? A maioria, se vocês depois olharem no mapa, a maioria dos atrativos e cidades russas estão todos aqui para baixo. Todo aqui para baixo, aqui no sul do país. Por quê? O norte da Rússia é inóspito, é gelado, é uma região isolada, você não tem grandes atrativos aqui para cima. Então, a maioria deles estão aqui do lado europeu e todos aqui no sul do país. Inclusive, a Transiberiana, né, que a gente tanto ouviu falar, passa aqui no sul do país. Aqui no meio, nesse miolo aqui, onde está o Turcomenistão, Cazaquistão, esse aqui é considerada a Ásia Central, tá? O extremo oriente é onde está Mongólia, China, Japão, que é literalmente o extremo, que está tudo lá para o canto. O sudeste asiático, que a gente vende tanto, com muita alegria, que é legal viajar, é onde está Mianmar, Vietnã, Tailândia, Camboja, Indonésia, Filipinas, onde estão aquelas praias paradisíacas, estão aqui no sudeste asiático. Aqui também, muita gente chama de Indochina também, tá, pessoal? Essa região. E essa parte aqui, onde está a Índia, o Paquistão, o Nepal, é a Ásia Meridional. É onde também tem é muito quente, tem muita chuva, principalmente nessa região aqui da Índia, aqui, que ela faz divisa
para baixo do Nepal aqui, tá? Esse norte da Índia aqui, todo esse norte aqui, entre a China e a Índia, o Nepal e o Paquistão, aqui está a Cordilheira dos Himalaias, gente. É aqui que estão as grandes montanhas do nosso planeta, tá bom? Então, você na China, olha só como a Índia é doida, por exemplo. Na Índia, se você vier aqui para o meio, é chuva o tempo todo, tem aquelas inundações com as monções, tudo. Você tem aqui nesse lado as praias, onde você tem Mumbai, Goa, e aqui em cima você tem só montanha, montanha, você tem neve na Índia. Então é um país também cheio de contrastes, tá? Também aqui, só para mostrar para vocês a diversidade que você tem na Ásia, você tem, por exemplo, Japão, Jordânia, você tem Petra, na China você tem a Muralha da China, no Vietnã eu coloquei Halong Bay aqui também, que foi considerada uma das 7 maravilhas naturais do mundo, é uma baía que tem mais de 1000 ilhas desse jeito, e você pode fazer um cruzeiro por aqui. A Turquia é sensacional, principalmente a região da Capadócia, onde tem as chaminés de fadas, é uma região única no mundo, e esse passeio de balão realmente é marcante, um sonho de viagem para muitos passageiros. E a Rússia, que Moscou é uma capital vibrante, uma arquitetura única. Coloquei aqui o Kremlin também aqui para vocês verem um pouquinho da diferença. Então, quando você fala de Ásia, você fala de múltiplos destinos, múltiplos lugares. A Oceania, gente, não podemos esquecer dela. Ela é formada por 14 países e muitos territórios ultramarinos. É o menor continente, o menos populoso, e os territórios dela estão entre o Oceano Pacífico e o Índico, e ela também tem algumas subdivisões, tá? Essa brincadeira que eu ia falar para vocês. Tipo, o que é uma ilha, gente? Uma definição de uma ilha é uma porção de terra circulada por água, certo? O que a Austrália é? A Austrália, ela só chama de continente pelo tamanho dela. A Austrália é gigantesca, pessoal. São quase 5 mil quilômetros de uma ponta a outra, tá bom? Ela é considerada... A Oceania é o nosso continente mais doido, que ele não tem uma formação só. Como ali é uma região de muita atividade vulcânica e de placas tectônicas, surgiu uma grande massa de terra, que é a Austrália, que tem a Tanzânia, a Tasmânia aqui embaixo, tá? Surgiu a Nova Zelândia, que é uma outra grande ilha que você tem, só que ao redor da Austrália, para o norte, para o leste e até nos confins aqui, surgiram diversas ilhas por causa desse movimento tectônico. Então, é o continente mais doido no mundo da geografia que a gente tem, tá bom? Eu separei aqui algumas subdivisões só para vocês entenderem do que a gente fala e de como quando a gente fala de alguns termos relacionados à Oceania podem influenciar na decisão. Austrália, só por ela já é uma região, Sydney, Melbourne, estão todos desse lado aqui. Toda a região, o meio da Austrália, o miolo, é um grande deserto, com poucas cidades, é onde está o Outback australiano, não que serve as cebolas, né, fritas, nada disso, mas é onde está o deserto, onde você tem muita vida. Você tem Perth, aqui desse lado esquerdo, que é uma outra grande cidade também. Vocês podem ver que tem muitos voos que saem do Oriente Médio para a Austrália aqui, vão para Perth, que é desse lado da Austrália. A Grande Barreira de Corais está aqui nessa região aqui, ó, no nordeste, tá, da Austrália, que você pode conhecer. Normalmente, quando a pessoa fala que vai viajar para a Austrália, ela fica desse lado leste, tá bom? Dificilmente ela vai explorar o país inteiro. Uma curiosidade, Melanésia. A gente ouviu falar muito isso aqui nas aulas de geografia, né? Bom, gente, só agora vamos ter que separar as palavras. Nésia, em grego, quer dizer ilha, e melan vem de melanina. Eles quiseram separar essa região como as ilhas de povos com cores mais escuras. Então, são essas ilhas aqui, onde estão as Ilhas Salomão, Vanuatu, Nova Caledônia, Fiji. Essas ilhas, Papua Nova Guiné, essas ilhas estão na Melanésia. Nésia em grego quer dizer ilha. Fica aí fica a dica, tá? Quando a gente fala de Micronésia, a gente está falando de micro-ilhas,
ilhas pequenas. É onde estão as Ilhas Marshall, Nauru, Palau, são essa região aqui, ó, que estão acima da Melanésia, bem para cima da Austrália. Quando falamos de Polinésia, que são diversas ilhas, um arquipélago com muitas ilhas, a gente está falando aí sim de Nova Zelândia, estamos falando da Polinésia Francesa, Samoa, Tonga, Tuvalu, Ilhas Cook, essas ilhas aqui estão na Polinésia. Esses polinésios, pessoal, são que levaram a cultura polinésia, a cultura maori, né, para outros lugares do mundo. Só para vocês terem ideia como esses caras navegavam. Eu digo o seguinte: os europeus, os espanhóis, portugueses, italianos navegavam muito, mas eles se inspiraram nos polinésios, que esses eram bravos, porque eles saíram aqui de baixo e foram até o Havaí. Eles saíram aqui de baixo e foram até a Ilha de Páscoa. Tem relatos, tem uma teoria que nosso continente sul-americano não foi colonizado por pessoas que vieram do Estreito de Bering, mas que vieram da Polinésia. Nossos índios têm muito mais cara, tem muito, tipo assim, as feições, os jeitos, alguns costumes têm muito mais a ver com os polinésios do que os indígenas da América do Norte e da Europa. Olha só que curioso, né? Aqui eu só quis mostrar para vocês um pouquinho de como esse. Você pode ter tudo no mesmo lugar na Oceania, é um lugar fantástico. Tá? Na Austrália, você tem Sydney, tem grandes cidades, grandes metrópoles, e ao mesmo tempo você tem uma grande vida selvagem. Na Nova Zelândia, você tem desde cenários do Hobbit, que eu coloquei aqui, ou cidades como Auckland, mas você também tem estações de esqui, grandes montanhas, lagos de cor azul turquesa. E na Polinésia é isso. Você tem bangalôs em cima de uma água cristalina e, ao mesmo tempo, você tem vulcões, florestas, rios, cachoeiras, muitas plantações na, na, na ilha, tá? Está na lista, Papete ou Honolulu. É isso mesmo aí. Quem vai, deixa eu ver aqui que o pessoal escreveu. Tem um roteiro que, se não me engano, que vai da Polinésia Francesa até o Havaí. Esse mesmo, eu já vi. Esse cruzeiro é um dos meus sonhos, está na minha lista também, viu, César? Porque é fantástico, é uma região fantástica. E na minha opinião, se você quer explorar essa região, essas ilhas, a melhor maneira é de cruzeiro mesmo. Que é isso que eu falo. Eu já fiz o cruzeiro de travessia para a Europa. Eu conheci as Ilhas Canárias. Eu nunca vou tirar umas férias só para ir para as Ilhas Canárias. Eu parei na Ilha da Madeira. Eu nunca vou tirar umas férias só para ir para a Ilha da Madeira. Eu fui para Cabo Verde. Eu nunca vou tirar umas férias só para Cabo Verde. Então, o cruzeiro te permite conhecer esses destinos, essas pequenas ilhas, para você conhecer esses lugares mais distantes, tá bom? Vale a pena, super cruzeiro. Bom, não podemos deixar de falar dele, o último dos continentes, o continente isolado, o continente congelado, um continente que não tem nenhum país, não tem nenhuma fronteira, não tem nenhuma cidade, não tem nenhum habitante fixo. A população do continente antártico muda de 1.000 a 4.000 pessoas, dependendo da época do ano. Nossa, mas quem são esses doidos que vão para a Austrália, para a Antártida? São pesquisadores, gente. São pesquisadores que estão na Antártida para explorar. Como a Antártida é comandada? Quem governa a Antártida? Ninguém. O mundo, alguns países, principalmente aqueles países que já tinham bases científicas na Austrália, ou tem divisões por causa da longitude, eles consideram, que nem o Chile e a Argentina consideram nos mapas dele, com certeza vocês já viram os pedacinhos da Antártida como território deles, mas não é nada disso. Esses países fizeram um tratado que se chama Tratado da Antártida, onde eles garantem a paz e a não exploração comercial de nada na Antártida. Então você não pode ter uma mina de ouro, diamante, carvão, você não pode explorar petróleo, você não pode pescar, você não pode construir uma cidade, uma fábrica, um porto, você não pode fazer isso na Antártida. Isso transforma a Antártida num santuário do nosso planeta, apesar de ser um santuário frio, né, congelante. A menor temperatura da Terra foi registrada na Antártida, menos 89 graus, bem aqui no Polo Sul. Tá bom? É um continente que está literalmente congelado. Embaixo daquele todo branco que vocês veem,
existe um solo, existe terra, só que existe uma camada gigantesca de gelo em cima, tá bom? E quando a gente fala de explorar a Antártida turisticamente, a gente está falando das zonas mais quentes da Antártida e as mais acessíveis. Não tem cidade, não tem aeroporto. As estações científicas que têm aeroporto não têm pistas. Elas são na terra ou no gelo. Que nem pousaram, acho que foi no começo desse ano, o primeiro A350 na Antártida, numa pista de gelo. É gelo que limparam e falou, pousa aí. Então, é tudo nessa maneira. E aí a região que é explorada pelos turistas é sempre as bordas do continente, tá? Que são as regiões mais acessíveis, onde a temperatura não é tão extrema, apesar das condições serem extremas, mas onde você consegue ter um turismo mais seguro. E eu separei para vocês aqui agora primeiro, algumas fotos de algumas experiências que você pode ter na Antártida. Eric, é Antártida ou Antártica? Gente, o certo é Antártida. Mas hoje o português já aceita a Antártica, tá bom? Qualquer uma. É que quando a gente fala Antártica, a gente pode lembrar até daquela cerveja lá, né? Então, vocês podem usar isso, tipo, Antártica é cerveja, Antártida do continente. Só para vocês terem na cabeça. O correto é Antártida, mas a Antártica pode ser super bem aceito, tá bom? E aqui são algumas experiências que você pode ter nesse continente gelado. Você pode fazer cruzeiros de luxo, como, né, o Scenic Eclipse aqui, que é esse navio que a gente teve um treinamento recentemente, ou navios mais tradicionais, que são de uma categoria mais turística, que são esses aqui da direita também. Os dois vão ter experiência, você vai conhecer, você vai caminhar, são 2 desembarques que você faz por dia, você vê muita vida marinha. A pessoa que vai para a Antártida é um viajante que quer ver natureza, pessoal. É um cara que gosta de natureza, quer ver animal, quer se sentir num lugar inexplorado, quer um lugar novo, quer explorar, quer ter a sensação de ser um explorador, entendeu? Sem perder o conforto do chuveiro quente e das 3 refeições no dia, mas ele quer ser um explorador. Mas então ele pode ter esse tipo de experiência na Antártida. Ele não vai para a Antártida para ver um monumento. Ele não vai na Antártida para os cruzeiros que vão para lá, gente, não tem piscina para fora, por exemplo. Entendeu? O que acontece das atividades dos cruzeiros são palestras ou apresentações sobre a natureza, sobre aquilo que você vai ver. Os cruzeiros mais de luxo, inclusive, tem caiaques para você remar entre os icebergs. Esse cruzeiro da Scenic aqui tem helicóptero e tem um submarino para você explorar. Você vai visitar colônia de pinguins, vai observar baleias, colônia de focas. Então, você vai entrar na vida das pessoas e dos animais. E o explorador Nutella. Quando a Antártida é um santuário tão isolado que esses animais eles se sentem seguros lá. Super assim. Então você vai descer tranquilinho com a tua mochilinha, você vai caminhar no meio dos pinguins. Os pinguins vão chegar, olhar para você e falar assim: caramba, você é um pinguim que cresceu, hein? Caramba, o teu tamanho aí. Não vão identificar você como uma ameaça. É quase igual que acontece nas Ilhas Galápagos. Quando você circula no meio dos animais e eles não têm medo de você. É uma sensação louca isso, que a gente está acostumado a gente chegar, saírem, os bichos saírem correndo ou se esconder. Os bichos lá estão tranquilos, estão muito suaves. Já existiu, a Antártida, obviamente, nunca foi um santuário, né? Nem sempre foi um santuário. Ela já foi muito explorada, era muito usada principalmente na caça das baleias, né? Que usavam o óleo delas para abastecer navios, lâmpadas, aquecer. Então, a Antártida sofreu muito. Existem ainda muitas bases baleeiras em ruínas hoje em alguns lugares na Antártida. Tranquilo, Marcelo. Obrigado pelo treinamento. No próximo aí você está dentro, tá bom? Não se preocupa, não. Estamos acabando já aqui também, tá, pessoal? E eu separei 2 roteiros aqui, mais ou menos, para vocês verem como você pode vender a Antártida, que é uma viagem que vai aumentar bem o seu ticket. São viagens caras, pessoal. Não são viagens baratas. São viagens que valem a pena vocês venderem.
tá? Na América do Sul, falando do nosso continente, nossos passageiros têm que ir até Ushuaia para embarcar nos cruzeiros. E aquele esquema de sempre, chegar um dia antes e voltar um dia depois, tá? Não façam o seu passageiro chegar lá um dia só lá, não. Existem diversos roteiros para a Antártida. Um deles é para você visitar as Ilhas Maldivas, que estão aqui, Falkland Islands, você visita a Geórgia do Sul, Sandwich Islands e vem aqui para a Península Antártida. Tá vendo? O nosso continente ele é muito abençoado. A gente tem esse chifre da Antártida que está a menos de 1.000 quilômetros de Ushuaia. Só o Drake aqui, a passagem de Drake que separa nós do continente Antártico. Ushuaia, para vocês terem ideia, Ushuaia está mais próximo da Antártida do que de Buenos Aires, para vocês terem uma ideia. Então, é um ótimo lugar para você sair e explorar a região. Isso, Ilhas Malvinas, não Maldivas. Obrigado. Eu sempre falo errado. Outro cruzeiro que você pode fazer, isso aqui exemplifica um pouquinho mais, que já mostra as diversas rotas, pessoal. Você pode fazer cruzeiros aqui, né, para as Ilhas Malvinas, para a Geórgia, aí vem aqui para a Península Antártida. Você pode fazer cruzeiros só pela Península Antártida, aqui para a Ilha da Geórgia, Ilha Elefante, né, Desert Island, que são crateras vulcânicas. Tem cruzeiros que descem aqui para baixo, Adeline Island, tá vendo? Por que eles vêm aqui para baixo? Porque é um marco na vida da pessoa. Quando você atravessa a linha do Equador no cruzeiro, não tem aquela cerimônia com Poseidon, brincando, falando que você está cruzando no meio dos mares? É a mesma coisa. É um marco geográfico importante para os turistas. Atravessar o Círculo Polar Antártico. Então, os navios passam aqui do grau 66, vêm um pouquinho para baixo e já sobem, tá? Nossa, Eric, mas só dá para ir de navio? Não, tem uma opção diferente. Você pode fazer essa travessia de avião. Tem alguns voos que saem aqui de Punta Arenas e vêm até a base chilena, que fica numa ilha aqui para cima, tá vendo? Aqui, quando ele chegar, ele vai ter que ficar no navio. Não existem hotéis, não existem pousadas, Airbnb, não tem nada aqui. Então, ele só vai evitar a passagem de Drake. Tem muita gente que tem medo de atravessar aqui esse canal, porque é um lugar realmente com mar agitado, é onde o Pacífico se encontra com o Oceano Atlântico, é uma região de muitas correntezas, ondas grandes, mas tem passageiros que falam assim, nossa, foi a pior coisa da minha vida, era um navio pulando mais do que boi no rodeio. E teve gente que pegou uma calmaria. Então, ele depende muito das previsões climáticas. Os navios são preparados para esse tipo de travessia, para o frio, para o gelo, mas vai do conforto do passageiro, tá bom? Se ele não quer atravessar isso aqui de navio, ele tem a opção de fazer de avião, mas quando chegar lá, ele vai ter que ficar num navio, querendo ou não. O Drake é um lugar sinistro, assim, mas é bem legal também, vale a pena, é bem massa, tá bom? Pessoal, eu acho que é isso. Espero ter ajudado. Desculpa pelo horário, tá? A gente passou um pouquinho, só que o nosso planeta é muito grande. Queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre geografia, que é alguma coisa de algum destino que a gente falou, que pode não ter ficado tão claro. Por favor, agora é o momento de vocês falarem e eu não me sentir tão sozinho aqui, tá bom? Ou se tiver tudo tranquilo também, só manda um positivo que tá tudo ótimo. Daí eu fico feliz também e entendo que todo mundo entendeu. O treinamento foi massa pra caralho, Eric. Show de bola. Valeu, Sim, César. muito Obrigado, boa a cara. apresentação, sensacional, tá de parabéns. Valeu, Leonardo. Obrigado, gente. A gente fez esse treinamento, tá? Pensando em vocês, para ajudar mesmo. Que a gente sabe que. Obrigado. Agora eu estou vendo vocês que estavam só vendo a apresentação. Eu gosto desse negócio da Anne aqui. É muito importante, como eu falei, porque às vezes, como a gente está nesse mundo, a gente vende muita coisa, atende um passageiro que quer ir para a Ásia, um que quer ir para a Oceania, já vem outro falando de Europa, confunde nossa cabeça.
Então é sempre bom a gente ter umas reciclagens assim, pelo menos para a gente relembrar daquilo que a gente estudou e aprendeu tanto. Estudou tanto para passar naquela prova de geografia do professor chato na sala de aula, que não saía do pé. Então, é bem interessante isso, tá? A gente vai ter outros treinamentos de geografia aqui para frente. Eu vou marcar. O próximo provavelmente vai ser de Europa, focando nos nossos lançamentos, dos folhetos que estão saindo novos. A gente daí vai debulhar a Europa, assim, falar mais de destinos, falar mais do clima que tem no continente europeu, dos principais cidades, dos principais aeroportos, para a gente também dar essa reciclada na cabeça. Tá certo? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Pode falar, César. Eric, uma coisa que a gente outro dia levantou com a equipe aqui, e não só aqui da loja, dois lugarzinhos que a gente vende bastante e vez por outra a gente tropeça. Um é Paris, destrinchar Paris, questão de principalmente de hospedagem, né? Onde ficar, onde não ficar, porque Paris é gigante e às vezes você muda de um distrito para o outro, muda completamente. E também ali Caribe, Curaçao, aquela parte lá de cima, às vezes a gente se confunde ali com algumas coisas quando vai fazer, e acho que seria interessante a gente ter um micro desses dois aí, se a gente conseguir encaixar aí, não? Fechou, combinado. Já anotei aqui no meu celular. Vamos pensar nisso. Na Europa, a gente vai. Eu conversei ontem com a Célia e com a Vilmara. Quando a gente vai falar de geografia da Europa, a gente vai focar nas grandes cidades, tá bom? E Paris é uma delas. Então a gente vai falar bem de Paris. Pode chamar aí toda a tua equipe que quiser participar, eu sempre muito bem-vindo, para a gente daí falar dos principais pontos de Paris, onde ficar, como se locomover, por que agora está horrível ir para Paris, porque tentar evitar até, se você, essa é a minha dica, né? Agora um spoiler. Se vocês puderem evitar vender Paris até agosto, né? Para pessoas viajarem de agosto, é muito bom. Quem vai para Paris agora não vai ter uma experiência legal. Muita obra, tapume, cerca, construção, obra. Você não tem uma imagem limpa da Torre Eiffel assim, então acaba não atendendo a expectativa do passageiro. Então, meu conselho é tipo esperar essas Olimpíadas passarem, essa alta temporada, o verão europeu passar, e aí sim mandar essa galera para Paris. Tá certo? Gente, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Espero que tenha sido de grande valia para todos. E nos vemos no próximo treinamento. Tá bom? Grande abraço. Boa quinta-feira para todos. Bom trabalho.